Olá, eu quero compartilhar com vocês uma notícia que foi publicada na última sexta-feira, dia 20 de março, às 8 horas e 56 minutos. Vários sites de notícias já publicaram e eu estou mostrando aqui para vocês essa publicação no site UOL, noticias.uol.com.br, relacionada ao coronavírus, mas a notícia chamada da matéria é o seguinte: Vaticano determina que sejam perdoados pecados de pacientes do coronavírus. É isso mesmo, Vaticano determina que sejam perdoados pecados de pacientes do coronavírus. Vamos ver o que diz aqui a notícia, a matéria. O Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, Corte do Vaticano, responsável pela regulação das indulgências, determinou hoje que os pecados de pacientes da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, sejam perdoados. Diz mais: a medida está em um decreto publicado pelo Tribunal e também alcança operadores sanitários, familiares de vítimas e a qualquer um que cuide dos doentes, inclusive com orações. A matéria aqui, a notícia aqui diz: Vaticano determina que sejam perdoados pecados de pacientes da Covid-19, coronavírus. Mas a verdade está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E conforme a Bíblia Sagrada, nenhuma instituição ou pessoa tem o direito ou o poder ou a permissão de perdoar pecados, seja de quem for. Segundo a Bíblia Sagrada, pecado é ofensa a Deus, é desobediência a Deus, é fazer tudo aquilo que Deus proíbe, que Deus não permite, que Deus não quer. Por exemplo, quando uma pessoa mata, ela está ferindo o seu próximo, pecando contra o seu próximo. Mas acima de tudo e antes disso, ela está pecando contra Deus, que proibiu que fosse feito aquilo. Quando alguém mente, quando alguém furta, quando alguém se prostitui, quando alguém trai, quando alguém mente, ela está pecando primeiramente contra Deus. Então o pecado é, em primeira instância, uma afronta a Deus, uma desobediência a Deus. Portanto, só Deus tem o poder de perdoar pecados. Quando lemos a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 2, versículo 7, Marcos capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quando lemos Atos capítulo 3, versículo 19, encontramos o apóstolo Pedro pregando e dizendo, e olha que o apóstolo Pedro é tido pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Embora isso não seja verdade, mas o que queremos dizer aqui é enfatizar as palavras do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, versículo 19. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro está dizendo aqui a única forma da gente conseguir ou obter o perdão dos pecados da parte de Deus. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, o homem só tem os seus pecados perdoados primeiramente quando ele se arrepende. Quando lemos Atos capítulo 4, versículo 12, novamente o apóstolo Pedro está pregando e dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando lemos a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, encontramos o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, aqui em 1 Timóteo 2,5 está claro que só Jesus Cristo
é o único que consegue mediar entre nós e Deus, ajeitar as coisas entre nós e Deus, interceder por nós diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando lemos a Bíblia Sagrada em João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 36, encontramos lá palavras de Jesus da seguinte forma: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36, palavras de Jesus. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho, o texto está dizendo, Jesus afirmou, não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Então, é uma hipocrisia, é um engano, é uma mentira, é uma afronta. Uma instituição ou uma pessoa dizer ou achar ou publicar que tem poder de perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados da humanidade, os pecados de cada homem e de cada mulher, mediante a sua fé em Jesus Cristo, mediante o seu arrependimento, mediante a sua conversão. Obrigado, Deus abençoe.